Convocada pelas entidades estudantis, nesta quarta e quinta-feira, os estudantes farão novamente mais uma grande manifestação nacional contra os cortes de verbas na educação promovidas pelo governo de Jair Bolsonaro. E para falar mais sobre os ataques à educação, eu converso com a diretora de Relações Internacionais da União Nacional dos Estudantes, Bianca Borges. Bianca, bem-vinda aqui no seu jornal. Boa noite, tudo bom? Boa noite, obrigada, viu, por me receber aqui. Imagina. Bianca, quais são as bandeiras levantadas amanhã nestes dias de mobilizações, tanto na quarta quanto na quinta? A gente sabe que é contra os cortes de verbas na educação, a gente também tem em defesa da ciência e tecnologia. Quais são as outras bandeiras? Em torno das mobilizações dos próximos 2 dias, são muitas as bandeiras da educação. No dia 3 vai ser também o aniversário da Petrobras, então os atos também são pela soberania do nosso país, porque nós entendemos que a educação é também uma questão de soberania, É só por meio da educação que a gente consegue combater o desenvolvimento social, consegue promover o desenvolvimento científico, econômico do nosso país. Então as nossas outras bandeiras de luta, que possibilitam tudo isso, esse projeto de país que a gente defende, o descontingenciamento das bolsas da CAPES e da CNPq, o investimento na pesquisa científica, os investimentos em assistência estudantil e uma outra pauta muito importante para nós nesse momento também é a autonomia universitária, As intervenções na nomeação. Vê muita censura, Bianca? Sim, para além de existir muita censura no ensino e na pesquisa nas universidades hoje, as intervenções do governo nas indicações dos reitores também é uma coisa que muito preocupa por desrespeitar as eleições que acontecem na comunidade universitária, Então, nós temos visto que sucessivamente têm sido indicados reitores que não foram os mais votados nessas consultas realizadas pela votação entre estudantes, funcionários e professores. Então, a autonomia universitária também é uma coisa que a gente defende e que é uma das principais reivindicações nesses dias de greve. Agora, Bianca, nós vemos que vocês já efetuaram vários tipos de mobilizações, Tivemos aí grandes números de participações de estudantes, pais, alunos, enfim, professores. Como que está a mobilização para esses 2 dias, tanto amanhã quanto na quinta? Como que você enxerga o aumento de mais pessoas participando, se inteirando do que está acontecendo nesses ataques à educação? O calendário de mobilização que a gente tem é bastante intenso, então em centenas de universidades do país foram realizadas assembleias gerais com toda a comunidade universitária, reunindo os 3 setores da universidade, estudantes, funcionários, professores e também milhares de assembleias de curso por todo o país, A gente acredita principalmente nessa forma de organização que é pela base de cada universidade e é isso que tem construído o sucesso dos últimos grandes protestos que a Uni colocou na rua, Então a gente teve aí grandes protestos em maio, tivemos grande protesto em agosto, tivemos também o 7 de setembro e é dessa maneira que a gente pretende colocar cada vez mais gente na rua. Nós vemos o envolvimento de toda a comunidade, Não só dos estudantes nessas mobilizações. Porque em geral, Exatamente, justamente porque todos compreendem que a educação é de interesse de todos, Então defender tanto o ensino superior quanto a educação básica, que também está sob ataque nesse momento, é um tema de interesse da sociedade em geral, por isso que nós acreditamos no potencial de levar cada vez mais gente para a rua em torno dessas bandeiras. Bacana. E, Bianca, a gente sabe que o Ministério Público ele bloqueou uma grande quantia de verbas destinados à educação e agora, recentemente, voltou atrás e desbloqueou em torno de 2 bilhões de reais. Porém, muito se perdeu, muitas pesquisas, por exemplo, a questão do IFES. Quais foram os reflexos desses bloqueios durante todo esse tempo? Esse bloqueio orçamentário, que chegou a atingir 30% das verbas discricionárias de algumas universidades, teve um impacto gigantesco. Então, desde que ele aconteceu, há pouco mais de 3 meses, diversas universidades tiveram que interromper suas atividades por algum tempo, As universidades agora sofrem cortes de água, sofrem cortes de luz e não conseguem manter os seus serviços mais básicos, para além da interrupção de milhares de pesquisas devido aos cortes de bolsa, devido aos cortes de financiamento para que essa pesquisa científica fosse realizada. Então, isso aí teve um impacto muito grande e também teve um impacto muito grande sobre a vida dos estudantes, Porque quando a gente está falando sobre esses cortes, quando a gente está falando das bolsas de pesquisa na universidade, também são afetados os estudantes que utilizam essas bolsas como uma forma de permanência estudantil, A gente tem uma carência muito grande em políticas de permanência nas universidades hoje, de maneira geral. Então, essas bolsas de iniciação científica, de pesquisa científica,
de extensão, muitas vezes acabam cumprindo esse papel e são muitos estudantes que hoje não têm mais condições de permanecer na universidade devido à suspensão dessas bolsas, devido à diminuição dos programas. Então, o impacto nas universidades foi tremendo, assim, nós vimos muitas universidades que dizem que não têm condições de continuar suas atividades até o final do ano. A CAPES e a CNPq também ficaram em uma situação muito difícil, né, afetando tanto a pesquisa na graduação quanto a pós-graduação no nosso país. Então, nós calculamos que os malefícios, assim, desse bloqueio orçamentário foram quase que imensuráveis. É uma grande vitória, né, querendo ou não, esse desbloqueio, mas é uma quantia que não é tão suficiente ainda, né, Bianca? Exatamente. Muita gente questionou, né, se já houve o desbloqueio de parte do orçamento, por que nós convocamos os dias 2 e 3? E por que isso, né? E por que a gente continuava na rua? Mas foram descontingenciados aproximadamente 2 bilhões de reais e ainda faltam 3,8 bilhões que foram que continuam congelados, continuam contingenciados e, para além disso, nos preocupa muito também a previsão orçamentária do MEC para 2020, né? Então, o MEC já com orçamento reduzido, a previsão orçamentária para 2020 é que o orçamento seja 18% menor. Então, se a situação orçamentária atual já impõe uma situação muito difícil para o funcionamento das universidades, para o ensino superior, nos preocupa também o futuro e é por isso que a gente vai continuar na rua. Para nós, 2 bilhões não é o suficiente. O que nós queremos é o descontingenciamento integral de todas as verbas que foram cortadas para a educação e principalmente mais verbas para que a gente consiga manter as nossas universidades funcionando e para que a gente não acabe com o ensino superior público do nosso país. Perfeito. E Bianca, como que a população pode ajudar nessa questão de luta contra esses ataques, né? A gente tem exemplos aí das mobilizações, esses atos, então pode ficar à vontade. Claro. Isso é uma questão bastante importante. Nós, estudantes, temos também tentado dialogar com a população falando sobre o papel da universidade pública, né? Então, iniciativa que se tornou comum e que nós vamos fazer nas suas amanhã, por exemplo, é fazer a exposição de pesquisa científica na rua, expor banner de trabalho, falar sobre a universidade, fazer panfletagens, conscientizando a população que também é uma importante aliada nessa luta. Então, acho que a melhor maneira da população em geral contribuir é conseguir apoiar as nossas mobilizações, conseguir se fazer presente nos atos e principalmente fazer esse diálogo com todos sobre a importância da defesa da educação. Perfeito, Bianca. Obrigada, pela sua participação. Parabéns pelo trabalho e boa sorte, tanto amanhã quanto na quinta-feira. Muito obrigada. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.